pensando no ser usado por Deus ou deixar de ser usado por Deus, não tem meio termo. Eu cheguei a pensar inicialmente que existem alguns motivos que levam as pessoas a esta conclusão errada de que não podem ser usadas por Deus. Será que é assim? Por exemplo, algumas pessoas, elas podem se sentir incapazes de estarem nesse processo do serviço do reino de Deus. Elas acham que não podem ser usadas por Deus porque não estão na condição adequada de serem usadas por Deus. E elas criam um bloqueio e elas então não se colocam à disposição de Deus. Eu não posso, eu sou incapaz. Elas dizem, eu não consigo, eu não tenho capacidade espiritual, ou eu não tenho os dons para o exercício daquilo que Deus está me chamando. A Bíblia fala que todo cristão, todo crente, todo convertido, ele é habilitado com carisma pelo menos. Por isso, essa primeira indagação que tira muitas pessoas do caminho, do exercício, do ministério, ela cai por terra, porque nestes termos, todo servo de Deus foi habilitado por Deus, com paixão ministerial, com habilidades naturais, que aliás todos têm, todo ser humano tem, e o cristão usa para a glória de Deus, dons espirituais, personalidade, experiências da vida. Por isso, se alguém aqui se sente incapaz, mude de pensamento, porque Deus vai capacitar você. Por que algumas pessoas pensam que não podem ser usadas por Deus? Segundo, porque tiveram experiências frustrantes. Algumas experiências ou da vida, ou experiências no ministério, alguma área, e de repente, por causa disso, também estão se excluindo do trabalho, do serviço no reino de Deus. Talvez aqui nós tenhamos algumas pessoas que tiveram essas experiências, mas você tem que mudar de pensamento. Deus quer e continua investindo em você, e Ele está te convocando para o trabalho. Uma terceira razão é porque essas pessoas que se excluem, elas acham que Deus não as aceita. Então, se alguma experiência no passado remoto, ou da vida, alguma coisa aconteceu e elas ainda estão se sentindo penalizadas, e por conta disso elas eu não posso fazer nada, porque eu sinto que Deus não está comigo. Meus irmãos, muitas pessoas sentem tantas coisas, e a gente não pode ser traído pelo que a gente sente, a gente tem que viver a palavra de Deus, a palavra de misericórdia. Já foi cantado aqui nessa noite, o Deus da misericórdia, da graça, que nos pega, nos levanta e nos faz instrumentos dele. Por isso, não permita que nada que aconteceu no passado, muito distante ou recente, arrastar você e tirar você do serviço. Deus é aquele que restaura, Deus é aquele que nos coloca na estrada novamente. Amém? Quando olhamos para a Bíblia, os grandes homens que Deus esteve utilizando, desde Moisés, Davi, Abraão, Jacó, Pedro, todos esses homens tiveram em algum momento da vida deles uma falha, ficou evidente uma fraqueza. O texto de Tiago mesmo disse que o profeta Elias era um homem como nós, orou e choveu, orou e parou de chover. Para mostrar dessa conotação, nós temos exemplos variados na Bíblia de homens, e Deus não deixou de usar essas pessoas, mesmo com dificuldades aparentes, trabalhando nessas dificuldades, é claro, mas usando essas pessoas. Não deixe que nada que você tenha colocado na sua mente tirar você do trabalho, do serviço no reino de Deus. Como ser usado de forma efetiva no ministério e no reino de Deus? Como permitir ser usado por Deus a partir do texto que nós estamos trabalhando, Atos 6, de 1 a 7. Então, a primeira coisa que o texto nos ensina é que, para ser usado por Deus de forma efetiva e real, clara, você precisa reconhecer que existem necessidades reais. Necessidades reais. Verso 1 diz que naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega
entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então note bem que nós estamos diante do único livro histórico do Novo Testamento. O livro de Atos dos Apóstolos é o único livro que narra a história da igreja. É o momento inicial da igreja, a descida do Espírito Santo, a igreja que crescia em Jerusalém, depois a dispersão dos crentes por perseguição, as viagens de Paulo, há um texto bem maior, narrando o momento de Paulo, conversão de Paulo e viagem missionária de Paulo, e até o final, a narrativa de como o evangelho foi se expandindo fora de Jerusalém. Se você quer entender um pouquinho da igreja, é importante que você leia o livro de Atos e tenha essa visão geral. Então é dentro desse contexto que nós estamos tendo a igreja no seu início. Por isso o texto está dizendo, naqueles dias, é um contexto específico. Há 2000 anos atrás, quando a igreja estava crescendo o número de discípulos, houve uma demanda nova, houve uma necessidade. Ou, no mínimo, a ideia aqui, a descrição mostra para a gente que tinha que ter um aperfeiçoamento do trabalho que estava sendo feito para pessoas necessitadas. Então o texto, o primeiro detalhe aqui é naqueles dias, sugere um contexto específico. Necessidades nós temos hoje, vamos ter amanhã. Jesus mesmo disse, os pobres sempre terão com vocês, mas eu não, no sentido real. Os pobres vocês sempre terão. Dizendo que necessidades, aonde nós temos pessoas, nós temos necessidades. Aquela pessoa que quer ser usada por Deus, e a pessoa que é usada por Deus não é Deus, ela não pode estar em todos os lugares, ela não pode fazer tudo. Esse texto vai nos ensinar também. Essa pessoa que não é Deus, não é onipotente, mas pode ser instrumento de Deus, precisa reconhecer as necessidades que estão surgindo. Por isso o texto diz, naqueles dias, e segundo, crescendo. Quer dizer, a igreja, que era um grupo reduzido, 12 discípulos, depois 120, na descrição do texto, de Atos mesmo, em outros textos, a gente vê que houve um crescimento. Na primeira pregação de Pedro, Atos 2, 3.000 pessoas foram batizadas. E é bem provável que nós tenhamos mais de 3.000 pessoas, contando mulheres e as famílias ali. Houve um acréscimo muito grande de cristãos, de pessoas que participavam agora da comunidade de fé, naquele contexto. E é nesse contexto que as necessidades vão surgir. Houve uma queixa, haveria um aperfeiçoamento do trabalho, mas o que é mais importante é que havia uma necessidade. Naquele tempo, hoje nós temos necessidades também. Hoje pessoas também têm as suas necessidades, em cada momento, em cada contexto da igreja. As pessoas precisam ser contempladas, vistas. Por isso necessidades fazem parte da vida humana. É por isso que Deus quer usar você, quer me usar para a glória dele. Todas as pessoas em algum momento vão necessitar de alguma coisa. Ela vai precisar de ajuda. E pessoas, por conta disso, vão se tornar pessoas de Deus, os instrumentos que ele vai usar para abençoar essas pessoas. Por isso nós já vemos aqui a igreja abençoando, Deus levantando pessoas. Se você quer ser usado de forma efetiva, você precisa reconhecer a necessidade do outro. É a primeira coisa que nós temos que ver. Segundo, de acordo com o texto de Lucas, o livro de Atos foi escrito por Lucas, o médico, para ser usado por Deus de forma efetiva também, você precisa reconhecer a dimensão do trabalho, a amplitude do trabalho. O verso 2 diz que os 12, havia uma liderança apostólica, real, significativa, conduzindo a igreja. Os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra, que é a nossa responsabilidade, a fim de servir essa necessidade que está surgindo. Nós não podemos sair fora do nosso foco e do nosso ministério. Então a descrição do texto é interessante e deve ser levada em conta quando Lucas registra, não é certo, não é adequado. A gente não pode sair do foco que Deus já nos colocou. Então naquele momento que há um crescimento numérico da igreja,
Os apóstolos que tinham a responsabilidade da manutenção da palavra, o próprio Paulo vai dizer que a igreja, ela está estabelecida no ensino dos apóstolos e em Jesus Cristo como pedra principal. Então toda a igreja, um sinal de uma igreja legítima, um dos sinais é que a igreja está fundamentada no ensino dos apóstolos. Não nos apóstolos de hoje, mas na palavra apostólica revelada e que é transmitida para nós hoje. Quando estamos nos voltando para o ensino de Pedro, revelação de Deus, da palavra de Deus, de Paulo, de Tiago, esses homens todos, nós estamos sustentando a nossa vida nesse ensino. Então esse depósito de ensino, ele serve para nós hoje. Por isso a igreja está fundamentada no ensino dos apóstolos e em Jesus como pedra principal. Esses homens eram usados por Deus e tinham a incumbência de conduzir a igreja, sobretudo no ensino da palavra de Deus. O início da igreja não é uma bagunça, há uma orientação, existem líderes. E esses 12 são os homens que estão conduzindo a liderança da igreja. Ao reconhecer que havia necessidade, eles usaram esse momento para um avanço do trabalho. Não é certo que saiamos do nosso ministério para esta necessidade. Nós vamos trabalhar essa questão da melhor forma, é o que o texto vai nos ensinar nos versículos posteriores. Mas o mais importante aqui, a lição que fica para nós, é que se eu quero ser usado por Deus, eu tenho que ter a visão de que o trabalho no reino de Deus é muito amplo. Não é coisa pouca, não é fácil, tem muitas frentes. E aquelas pessoas que se colocam à disposição de Deus, elas podem ser instrumentos de Deus, porque existe muita coisa. O trabalho é amplo e o meu coração tem que estar aberto. Muitas pessoas passam, às vezes, o ano todo sem entender a dimensão do trabalho. Outros chegam a cobrar os outros que já estão sobrecarregados. Por isso, os apóstolos estão nos ensinando aqui algo interessante, a dimensão do trabalho. Novos desafios vão surgir. Não para que aquele que está sobrecarregado também assuma isso, mas que outras pessoas que não contemplaram a dimensão do trabalho possam se envolver também, para que todos possam trabalhar. Porque a seara é grande, disse Jesus, e poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor que envie trabalhadores. Nós precisamos de mais trabalhadores e menos membros de igreja. Mais trabalhadores, que os membros sejam trabalhadores. Mas se for só membros, sem a visão do reino, do trabalho, aqueles que fazem ficarão sobrecarregados. Porque o trabalho é muito amplo, irmãos. E os apóstolos estavam ensinando aquela igreja nova, está nos ensinando a hoje ainda. O próprio Paulo vai dizer então, diante da amplitude do trabalho, assim, 1 Coríntios 12, 18, que é o texto básico do molde ministerial, mas na realidade, Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis. Vamos ler juntos nessa tradução do século 21? Mas já tinham essa visão, os apóstolos. Nós temos a nossa incumbência da intercessão e da palavra a essa necessidade, o que nós vamos fazer. E Deus deu a direção para eles. Para ser usado por Deus de forma efetiva, você precisa reconhecer a dimensão do trabalho, as várias frentes e as necessidades que vão surgindo, para que você se envolva e valorize o trabalho daquele que está fazendo em várias frentes. Valorize o trabalho de Deus e as pessoas que estão servindo a Deus. Terceiro, para ser usado por Deus de forma efetiva, segundo o texto, você precisa, 3, reconhecer a exigência para o serviço. É interessante que no verso 3, 4, os apóstolos, como disse, tiveram a orientação de Deus. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. No Novo Testamento há vários momentos do desenvolvimento espiritual. Por isso você tem que fazer uma leitura bem inteligente para você não se perder. Por exemplo, uma das primeiras cartas, talvez, porque o Novo Testamento não está em ordem cronológica, é a carta aos Tessalonicenses, a cidade de Tessalônica, primeira aos Tessalonicenses, escrita por Paulo. Nessa carta, por exemplo, a instrução de Paulo era animar os irmãos
Porque muitos irmãos estavam morrendo, e naquela perspectiva inicial de Jesus, dos 40 dias entre a sua ressurreição e a sua assunção, ele disse que voltaria. E alguns cristãos pensavam que voltaria naqueles dias. E o tempo passou, e algumas pessoas começaram a morrer, e eles ficaram tristes. Por isso Paulo disse, não, quando alguém morrer, não fiquem tristes como quem não tem esperança. E ele então vai escrever uma carta de ânimo, de alegria, dizendo que Jesus vai voltar, os que ficarem serão transformados naquele evento da sua volta, se estiverem vivos, os que morreram serão ressuscitados. É uma palavra de ânimo, e é um contexto específico. Cada momento do Novo Testamento há um desenvolvimento. Depois que os anos passam, a segunda carta já tem outro tom. Ele escreve aos Efésios, fala do equipamento da igreja, da armadura de Deus. Ele escreve aos Coríntios, fala dos dons, momentos específicos. No próprio livro de Atos, há um desenvolvimento aqui. E aqui, pessoas que estão sendo envolvidas no trabalho e numa liderança, junto com os apóstolos. Então nós temos aqui, diz a palavra, detalhes importantes para quem quer ser usado por Deus. A exigência. Primeiro, 7 homens. Vamos separar 7 pessoas. 7 homens. Isso nos ensina, meus irmãos, que Deus não usa a pedra. Deus não usa o banco. Deus não usa o poste. Deus não usa a cadeira, embora ela sirva. Ele usa pessoas. Deus usa pessoas. Você está sendo usado por Deus? Você lá em cima está sendo usado por Deus? Ah, pastor, deixa eu aqui um cantinho aqui. Ó. Ministério meu é do canto. Você que está sentado no último banco lá, aonde você está nesse processo? Você está sendo usado por Deus? Ou você está se escondendo de Deus? Não dá para se esconder de Deus. Você está sendo usado por Deus. 7 homens. E ele diz mais, homens de bom testemunho. Homens de bom testemunho. Pessoas que se portam de maneira correta como servos de Deus. Não poderia ser qualquer um. Vamos escolher 7 pessoas. Pessoas que honram o nome de Deus. Pessoas que vivem com dignidade. Um nível de vida elevado. Pessoas de bom testemunho. Não poderia ser menos do que isso. É a orientação trazida pelos apóstolos. Por isso nós temos 2 detalhes aqui iniciais. Deus usa pessoas, Deus usa você, Deus me usa, mas Deus não nos usa de qualquer jeito. Deus quer que você tenha uma postura digna do Evangelho. Jesus é o Senhor da tua vida. Ele quer usar você, mas antes de usar você, Ele quer trabalhar com você. Não é só o que você faz, é o que você é. E quando a gente trabalha pensando só no serviço, a gente esquece da nossa vida. Amém? Nós temos que pensar na nossa vida. O Estevão Fernandes, ele tem um livro chamado Os Cálices Amargos do Ministério. Ele diz assim na página 53, lembremos-nos de que o nosso principal patrimônio espiritual é a nossa credibilidade. Nosso patrimônio. Há quem diga que o nome é o maior patrimônio. E a gente tem que zelar pelo nosso testemunho. É importante isso. Há uma outra declaração também no livro Construindo um Legado para a Próxima Geração, que ele diz que integridade é para vencedores. Isso significa que os que vencem são íntegros. Devem ser assim, pelo menos os que estão debaixo da orientação de Deus. Esse é o quadro que é pintado aqui e que é revelado para a gente, se a gente quer ser usado por Deus. Há uma exigência, homens de bom testemunho. Mas o registro de Lucas não para por aí, ele diz mais, cheios do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo. Você sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? É ser cheio de Deus. Só é cheio do Espírito Santo quem já tem o Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo e outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Por isso que Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 5, 18, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Porque aqui a ideia é passiva, eu tenho que permitir e deixar que o Espírito tome a minha vida. Deixem-se encher pelo Espírito. E essa
exigência daquelas pessoas que trabalhariam naquele projeto de atender pessoas carentes. Que para algumas pessoas podia ser um trabalho... Por que tanta exigência num trabalho como esse? Porque todo o trabalho de Deus, quando Deus quer usar você, Ele não quer usar você de qualquer jeito. Você tem que pensar na tua vida, na tua integridade, como está a tua vida. Por isso, pessoas de bom testemunho, cheias do Espírito Santo, é a orientação das pessoas que seriam separadas. Nós precisamos ser cheios de Deus. E para ser cheio de Deus é um processo. Algumas pessoas no Novo Testamento foram cheias de Deus no momento de crise. E outras num processo, pode ser dessas duas maneiras. Mas a verdade é que nós precisamos permitir que Deus encha a nossa vida de modo que você venha transbordar da presença dEle. Isso é ser cheio de Deus. E para trabalhar no reino de Deus, nós precisamos atentar para essa realidade. E nós somos, como disse alguém, nós somos uma caneca furada. Hoje estamos cheios e amanhã precisamos nos encher mais. Por isso, essa experiência do ser cheio vai acontecer e deve acontecer conosco vários momentos, porque sempre vamos necessitar de voltar e permitir que Deus esteja trabalhando conosco e nos enchendo mais e mais e mais, porque precisamos disso. O texto vai terminar dizendo, não só cheios de Espírito Santo, mas cheios de sabedoria. Cheios de sabedoria. Pessoas que são usadas por Deus não podem ser pessoas sem bom senso, sem inteligência espiritual, sem o raciocínio adequado. E aquela demanda também precisava, as pessoas envolvidas naquele projeto precisavam de sabedoria para lidar com aquela situação nova. Por isso, cheios de sabedoria. Então, notem bem que se você quer ser usado por Deus de forma efetiva, você tem que entender essa exigência. Deus quer usar você, você é importante. Mas a sua vida e como está a sua vida também é importante. E se você se vê incapaz porque há alguma dificuldade, não há bom testemunho, não há sabedoria, a sua relação com Deus está um pouco na vala do desânimo, você tem que colocar para Deus, dizer, Deus, a minha vida está assim hoje, mas eu quero ser usado por Ti. Me dá sabedoria, me encha do Teu Espírito. Eu quero ser usado como um homem, como um servo, como uma mulher, como um adolescente, como um jovem, como um ancião. Eu quero ser usado para a glória do Teu nome, porque as necessidades estão aí. Amém, irmãos? Segundo o texto também, para ser usado por Deus de forma efetiva, você precisa reconhecer a liderança que Deus colocou sobre a sua vida. Os apóstolos eram os homens que lideravam a igreja naquele momento. E diz o texto que houve uma proposta, o verso 5 e 6 diz que tal proposta, que era, qual proposta? Escolher 7 homens cheios de Deus, cheios de sabedoria, com bom testemunho. Tal proposta agradou a todos, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, e a lista continua. Os homens foram separados, e o verso 6 diz que apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e impuseram-lhe as mãos. Porque havia uma orientação espiritual, havia uma submissão espiritual e havia, sobretudo, o reconhecimento da liderança espiritual que estava sobre aquela igreja. A comunidade de Deus, meus irmãos, sempre teve uma liderança. E no modelo do Novo Testamento, segundo o modelo de Jesus, é uma liderança espiritual. Não é uma liderança carnal, é uma liderança espiritual como marca desta liderança. É uma liderança servidora e é uma liderança que era usada por Deus para transformar pessoas. Então nós temos essa ideia clara aqui na vida dos apóstolos. Deus estava usando, e todo tipo de liderança precisa seguir o padrão de Cristo e o padrão que é visto no Novo Testamento de uma liderança espiritual. Se eu quero ser usado por Deus, eu preciso saber quem Deus colocou sobre a minha vida, não para me subjugar, não para me humilhar. Aquele que me incentiva, que me instrui, que me ensina, que me abençoa. Ninguém vai ser usado por Deus sem orientação. Ninguém vai ser usado por Deus a toque de caixa. Sempre na igreja, em cada comunidade de fé, olhando para o Novo Testamento, você vê uma ordem e uma instrução diante das demandas, diante das situações. Por isso, se você quer ser usado por Deus,
Reconheça aquelas pessoas que Deus colocou no seu ministério, que estão te abençoando, que estão te orientando, que estão te conduzindo, os seus pastores, os homens e mulheres que Deus coloca sobre a sua vida, para que você seja abençoado e conduzido por Deus naquilo que Ele deseja, seja de uma forma especial para a igreja local, seja um trabalho mais amplo. Deus coloca pessoas para nos orientar. E por último, por tudo isso, para ser usado por Deus de forma efetiva, você precisa reconhecer que pessoas serão alcançadas. O verso 7 diz que assim a palavra de Deus se espalhava. Então, o momento inicial da igreja. A palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Aqui nós temos um momento ainda antes de uma perseguição que há em Jerusalém, e há uma dispersão dos cristãos. E de certa forma a gente entende como uma oportunidade de Deus para que o evangelho fosse pregado em outros lugares. Há uma perseguição e há uma dispersão. Aqui a igreja está se consolidando, está crescendo ainda em Jerusalém, e diz a palavra que crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então há um mover de Deus na cidade de Jerusalém, as pessoas estão sendo alcançadas. Quando eu sirvo a Deus, o final de tudo, muitas vezes já falei dentro daquele batistério ali, que o resultado de tudo que a gente faz são pessoas transformadas, reconciliadas por Deus, salvas. E diz a palavra que nesse processo todo, pessoas estavam sendo salvas, e diz o texto que destaca que crescia, não devagar, crescia rapidamente o número de pessoas transformadas em Jerusalém, porque o texto diz que crescia rapidamente o número de discípulos. Não eram simpatizantes, não eram clientes, eram crentes ou cristãos. Hoje nós temos muito clientes e não crentes, mas crescia o número de discípulos em Jerusalém. E também a ala sacerdotal estava sendo alcançada, sacerdotes obedeciam à fé. Então note bem que o cristianismo, a fé evangélica, ela nasce no contexto judaico. E aí ele vai sair daí com uma cara nova, uma outra coisa. Não é mais aquele judaísmo, agora é o evangelho que nasce naquele contexto judeu. E Deus está fazendo a obra. Tudo que a gente faz, a gente precisa reconhecer que no final vai ser para a glória de Deus e para a transformação de vidas, seja para edificação, seja para a salvação. O resultado sempre é essa operação de vida na vida das pessoas. Tudo que você faz é para atingir a pessoa e para abençoar aquela pessoa. William Carey foi um dos missionários da modernidade, né? Da era moderna. Ele diz: espere coisas grandes de Deus e aspire ou anseie fazer coisas grandes para Deus. Porque quando você tem essa visão, você sabe que o seu trabalho, que diz o apóstolo, não é vão, não é inútil no Senhor. E aquela palavra animadora de 1 Coríntios 15, 58, né? Ser firme, constante no trabalho do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão. Por que que não é? Porque pessoas estão sendo alcançadas. E vale a pena se nós ganharmos uma pessoa para Cristo. Arrancarmos a pessoa dos seus ismos, arrancarmos as pessoas da tradição religiosa apenas, arrancar as pessoas dos pseudos pastores e apóstolos que estão aí, arrancando tudo dessas pessoas. E se a gente conseguir mostrar o evangelho verdadeiro para essas pessoas, valeu a pena. Que existe o evangelho sério, que existe a mensagem que transforma. E quando a gente faz o que a gente faz, se no final a gente vê uma pessoa transformada, uma família abençoada, que mudou tudo, aquele que estava escravo do vício foi arrancado, foi abençoado, mudou a vida, valeu a pena. As coisas que os religiosos da época de Jesus não entendiam, que aqueles que deveriam entender não estavam entendendo. Quantas vezes, né, interagindo com Jesus ali, testando Jesus, e Jesus sempre mostrando o seu amor, a sua graça, porque ele veio para isso. Meus irmãos, diante do texto lido, nós somos convencidos de que Deus
hoje deseja usar cada um de nós. Não tem uma pessoa aqui que está fora dessa responsabilidade. Se você é um transformado, se você foi alcançado por Deus, Deus quer usar você. Eu não sei a área que Deus quer usar você. A gente até ajuda você a entender essa área que Deus quer usar você. Porque eu não faço tudo. E eu não posso fazer tudo. Eu não sou super-herói. Você também não. Mas você vai fazer alguma coisa significativa, você pode fazer. Se você não está fazendo, Deus está falando com você. Olha, eu quero você esse ano. Eu quero que você mude de vida. Eu quero usar a sua vida para a minha glória. Eu quero que você seja um instrumento meu. Para ser, então, usado por Deus de forma efetiva, segundo o texto lido, 5 situações nós precisamos reconhecer. Primeiro, reconhecer a necessidade, existe necessidades reais. Reconhecer a dimensão do trabalho. Hoje é uma coisa nova, amanhã vai surgindo coisas. E nós precisamos de ajuda, de envolvimento de todas as pessoas. Reconhecer a exigência. Tem necessidade, mas eu não posso fazer de qualquer jeito. Não é anúncio de empresa, com as qualificações naturais. É diferente. São homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Há uma exigência. Ah, pastor, esse nível é tão alto, então me deixa aqui no meu cantinho mesmo, que o negócio está meio complicado para mim. Essa atitude está errada. Se essa fala sua, você tem que falar, Senhor, eu estou vendo que eu não estou nesse patamar aí. Eu quero reconhecer os meus erros, eu quero confessá-los, e eu quero mudar de vida, porque eu quero ser usado por Deus, pelo Senhor. Me ajude a sair desse aranhado que não me permite ser uma pessoa de bom testemunho, porque eu quero ser usado por Ti. Amém? 4, reconhecer a liderança que Deus coloca sobre a nossa vida em todo o tempo. Enquanto a igreja existir, sempre haverá líderes espirituais, homens e mulheres que nos abençoarão e que devem manter também esse padrão colocado aqui. E por último, nós devemos reconhecer que o final de tudo, o resultado, envolve pessoas que estavam longe de Deus, que foram alcançadas. Pessoas que estavam afastadas de Deus, que voltaram. Pessoas que estavam amarradas pelo poder das trevas, que foram libertas. Pessoas que não conheciam o Evangelho, que agora conhecem o Evangelho. Pessoas que não estavam caminhando para o céu, e agora estão caminhando para o céu. Porque diz o texto que agora o número de discípulos estava aumentando. Por quê? Porque aquela igreja estava sendo uma igreja saudável, viva, pregando o Evangelho, resolvendo as suas demandas, os seus problemas, e caminhando e olhando, todo o tempo é assim. Aonde eu estou nesse processo, aonde você está sendo usado por Deus? Pense nisso. Deus quer usar você nesse ano de forma especial. Que Deus nos abençoe. Amém.